5 de julho de 2026, Nova Jersey. Oitavas de final da Copa do Mundo. Brasil e Noruega. Aos 9 minutos, Matheus Cunha entra na área e cai derrubado pelo zagueiro Ager. Seu bandido, rapaz, tá maluco? A cara dele, O árbitro americano Ismael El-Fath manda seguir, mas o VAR chama ele para rever e o jogo para totalmente. E é aqui que eu preciso te mostrar uma outra coisa que estava acontecendo exatamente neste mesmo minuto, só que fora do estádio. Enquanto o árbitro caminhava até aquele monitor, tinha uma casa de apostas com uma oferta no ar, em milhões de celulares pelo Brasil. A oferta era essa: aposta que Vinícius Júnior faz um gol nesta partida, e a casa tinha acabado de turbinar o prêmio de 2,30 para 3,30. E eu vou explicar aqui para vocês o que significa esses números, 3,30, 3. Quanto maior esse número, mais a casa desembolsa se o gol sair. Quem apostasse R$10 recebia 33 em vez de 23, ou seja, ao turbinar a cotação, a casa aumentou por conta própria o tamanho da conta que ela ia ter que pagar se Vini marcasse nos 90 minutos do jogo. E o Vinícius Júnior é o embaixador desta mesma casa de aposta desde 2022, com um contrato até 2027. Junta estas duas coisas: a empresa que paga Vini era a mesma empresa que ia perder dinheiro se o Vinícius fizesse gol no tempo de 90 minutos. O árbitro volta do monitor e marca pênalti para o Brasil. O pênalti é o gol mais fácil que existe no futebol, claro, entre aspas. Aí na área dá-se uma indefinição. Ninguém sabe direito quem vai bater, quem vai cobrar este pênalti, até que a bola para na mão de Vinícius Júnior, o cara do time, o craque do time. E aí ele entrega a bola pro Bruno Guimarães, um volante do time brasileiro. Bruno vai à bola e bate mal, a meia altura, e o goleiro Neyland defende praticamente na hora e sai comemorando. O Brasil não perdia um pênalti com a bola rolando numa Copa desde 1986. Desde a era Zico, 40 anos. E o resto foi rápido. Haaland fez 2. Neymar descontou no fim o pênalti e o Brasil cai nas oitavas. E minutos depois do apito, o assunto deixou de ser o futebol, porque milhões e milhões de pessoas fizeram a mesma conta que eu acabei de fazer com você aqui agora. Para você ter uma ideia, o comediante Jonathan Nehmer postou um vídeo apontando a coincidência e viralizou. Dá uma olhada nessas imagens com bastante atenção. E essas imagens foram recuperadas minutos antes de começar o jogo. Repare que passa uma propaganda da Bet Nacional, inclusive que patrocina o Vini Júnior. E agora outra propaganda: se o Vini Júnior fizesse um gol no tempo regulamentar, a odd ia de 2,3 para 3,3. Eles estavam aumentando o prêmio para quem apostasse que o Vini Júnior faria gol no tempo regulamentar. Em seguida mostra a imagem ali, onde o Vini Júnior está com a bola na marca do pênalti, entrega a bola para o Bruno Guimarães e ele sai lentamente. Pensa comigo, se ele faz aquele gol, ele gera um prejuízo monstruoso para a empresa que patrocina ele. Talvez ele até pensou, e agora, bato ou não bato? O Everson Zóio escreveu, abre aspas, quando vocês se ligarem que Vini não bateu o pênalti por causa de casa de aposta, vocês vão perceber muita coisa, fecha aspas. O ex-jogador Zé Love estranhou a posição do Vini no lance e o craque Neto gritou que aquela era uma geração fracassada. E o país inteiro olhou para o mesmo pênalti e pensou praticamente a mesma coisa que estou falando. E esse jogo estava comprado?
Então deixa, em nome da honestidade, eu fazer uma pausa aqui antes de continuar. Porque isso aqui é muito importante e esse canal a gente traz documentário muito bem pesquisado. Não existe uma única linha de prova que Vinícius Júnior combinou coisa tal. Não tem uma investigação aberta, não tem uma denúncia formal, não tem uma mensagem e nem um áudio, nada disso. E ainda, o técnico Carlos Ancelotti explicou que a ordem dos batedores é definida antes do jogo por estatística. E o próprio Vini disse, abre aspas, nunca fugir da responsabilidade. O Mister escolhe antes do jogo quem vai bater, fecha aspas. O próprio Neymar fez questão de dizer que não estava acusando, só apontando. Mas pensa comigo porque aqui está a única pergunta que interessa realmente nesse vídeo. Porque essa teoria ganhou tanta força tão rápido, mesmo sem prova alguma? Às 18h50 daquele dia, 18 milhões e meio de aparelhos estavam ligados na Cazé TV para ver aquele jogo. E isso sem contar a Globo, que fez a maior audiência de domingo dos últimos 7 anos. O país inteiro estava ali focado assistindo o jogo. E a primeira coisa que passou na cabeça desta grande multidão num jogo da própria seleção, numa Copa do Mundo, foi: será que isso aqui é de verdade? Essa desconfiança não nasceu naquele pênalti. Ela foi plantada, regada e colhida durante anos. E ela é hoje o estado natural de quem senta para ver futebol no Brasil. Para você entender como a suspeita virou o normal, a gente começa pelo lugar onde metade do país viu a Copa. A Cazé TV, o canal do Casemiro no YouTube. Na Copa de 2026, a Cazé TV foi o único lugar do Brasil onde você podia ver todos os 104 jogos do Mundial. E aí, de graça, no celular, sem pagar assinatura, sem antena, sem nada. E isso é verdade, e uma coisa boa. Milhões de pessoas nunca teriam acesso e viriam à Copa por causa deste modelo. Só que o abre aspas de graça é a palavra mais cara deste vídeo. Segura essa ideia que a gente já volta nela. Porque no meio desses 104 jogos começou a acontecer uma coisa. No meio das transmissões, com a bola rolando, o narrador parava e vendia apostas. Apontava para um QR Code na tela e mandava o torcedor colocar a paixão em jogo. Harry Kane marca no segundo tempo, odd de 2,20 para 3. Traduzindo, aposta ali, naquele minuto, com o jogo acontecendo. Em pelo menos uma dessas ações, quem narrava isso era o Galvão Bueno, fazendo um comercial. E não parou no anúncio não. Num jogo da Argentina, os comentaristas começaram a falar de cotação turbinada. Aquela mesma jogada no começo do vídeo, quando a casa aumenta o prêmio para atrair apostas. Quem foi na onda da Cazé TV perdeu muito dinheiro. O público perdeu 61% das apostas sugeridas pela Cazé TV. O ICL fez uma simulação. Um apostador que começasse com R$1.000 e seguisse todas as apostas indicadas pela Cazé TV terminaria com R$690, ou seja, uma perda de 31%. Só que ali eles venderam aquilo como uma segunda chance, como se a casa tivesse te dado um presente. Num Canadá contra Catar, o Canadá ganhando de 3-0 com 1 a mais em campo, a transmissão incentivou a galera a apostar que os dois times marcariam. O jogo terminou 6-0. Quem seguiu a dica dos especialistas perdeu muito dinheiro. No intervalo entre o jogo entre Catar e Canadá, com o Catar perdendo de 3-0 e com um jogador a menos, os jornalistas induziram a fazer uma aposta que o Catar marcaria um gol no segundo tempo. Na Band foi ainda pior. No programa Jogo Aberto, 6 das 7 apostas sugeridas deram prejuízo. Isso não pode continuar assim. É preciso ter vontade política para enfrentar a máfia das bets. Repara no que aconteceu ali. O comentarista, que está na tela para te dar uma análise técnica do jogo, virou um vendedor. E quando o cara que entende de futebol te diz que vale a pena apostar, você provavelmente pode acreditar.
Esta é a jogada, vender a ideia de que dá para prever o imprevisível. E o governo percebeu isso logo no dia 24 de junho de 2026, a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, abriu uma investigação formal contra a Cazé TV. O documento é assinado pelo diretor Daniel Carnaúba. As propagandas de bets que estão ocorrendo durante os programas e os jogos de futebol. A Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada, inclusive, ao Ministério da Justiça do Governo Federal, abriu uma investigação para verificar possíveis irregularidades nos anúncios de apostas esportivas feitos pela Cazé TV na Copa do Mundo. E ele cita, com nome e sobrenome, 3 transmissões da Copa em que a linha entre o jogo e o comercial simplesmente, galera, sumiu. A investigação aponta 3 problemas. E o mais grave tem um nome técnico: falha de identificação de publicidade. Quer dizer que o espectador não conseguia mais saber onde acaba o jogo e onde começa o anúncio. E isso é proibido. Fere as leis das apostas, o Código de Defesa do Consumidor, uma portaria da Fazenda que veda explicitamente induzir você a achar que conhecimento de futebol mudaria o resultado. Aí vem a parte que entrega o jogo. Depois, só depois da investigação virar notícia, a Cazé TV soltou uma nota dizendo que ia mudar, que ia adotar um formato, entre aspas, mais tradicional e conservador para a publicidade de apostas. Porque quando o próprio Casemiro foi perguntado se aquilo prejudicava alguém, a resposta foi, abre aspas, acha que prejudicou? Não, não acho. Fecha aspas. Oh meu Deus, não aguento mais tantos ads de bet, tem bet pra tudo que é lado, tem 20 bets no jogo. É fato, né? Não tem muito o que fazer. Guarda essa frase aqui, a gente vai testar ela contra a realidade de milhões e milhões de família mais para frente. E aí tem um detalhe que é quase poético. No dia 10 de julho de 2026, 5 dias depois daquele pênalti, o governo publicou uma portaria nova. E essa portaria proíbe com todas as letras o seguinte: narrador, comentarista ou especialista recomendar apostas durante transmissão de um jogo, ou seja, exatamente o que a gente acabou de ver acontecer na Copa está proibidíssimo. Quem fizer agora pode levar multa de até 20% do faturamento e perder a licença por 6 meses. A prática que abre este vídeo virou infração quando o vídeo era editado, galera. Mas se você achar que a Cazé TV é o problema, você está olhando para a vitrine, e a Cazé TV é o lugar onde o dinheiro aparece. Onde ele mora é embaixo. Onde ele mora tem coisa muito pior do que propaganda agressiva de bets. A teoria do Vini é teoria, não tem provas. A gente já combinou isso, né, galera? Mas enquanto o país inteiro discutia uma coisa que talvez não tenha acontecido, existe um monte de coisa que aconteceu de verdade. Chama Operação Penalidade Máxima. E ela não aconteceu no escritório da polícia, não. Começou com um dirigente de um clube pequeno. A gente fala agora do escândalo de manipulação em apostas de jogos no futebol brasileiro. O esquema era o seguinte: um grupo criminoso aliciava jogadores e combinava lances em campo para beneficiar um grupo de apostadores. O nome dele é Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova de Goiás e policial militar. No fim de 2022, ele descobriu que um jogador do próprio time, um volante chamado Romário, mas não é o baixinho, tinha recebido uma proposta, R$150 mil, para cometer um pênalti de propósito, num jogo da Série B contra o Sport. O jogador nem foi escalado, tentou convencer os outros colegas, não conseguiu. E o Hugo levou tudo pro Ministério Público. O que veio depois foi um dos maiores escândalos do futebol brasileiro. Em maio de 2023, 16 pessoas viraram réis.
7 eram jogadoras. O Romário, aquele do começo, foi banido do futebol para sempre. Boa noite, Celso, Cris. O STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, realizou hoje o primeiro julgamento de jogadores denunciados na Operação Penalidade Máxima do Ministério Público aqui de Goiás. 2 ex-jogadores do Vila Nova receberam R$5 mil cada de apostadores para influenciar o resultado da partida entre Vila Nova e Sport pelo Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. O esquema era engenhoso na sua maldade. Os caras não precisaram comprar o resultado do jogo inteiro, compravam um detalhe. O lateral Igor Carius, por exemplo, aceitou R$30 mil para tomar um cartão amarelo. Só isso, um cartão. E com este cartão marcado na agenda, os apostadores criavam contas, apostavam em alto e embolsavam. E aqui você me pergunta, tá, mas isso é time pequeno, Série B, gente que ninguém conhece. Chegou no topo? Chegou, o nome é Bruno Henrique, atacante do Flamengo, um dos maiores clubes do país. Num jogo contra o Santos, em novembro de 2023, ele é acusado de ter forçado um cartão amarelo para beneficiar apostas feita por gente da família dele, ou irmãos e mais alguns. E presta atenção em como ele foi pego, porque isso diz tudo sobre o tamanho da coisa. Não foi a polícia que farejou primeiro, não. Foi o próprio mercado de apostas, junto com a unidade de integridade da CBF, que viu uma anomalia. Um monte de apostas suspeitas do nada em cima daquele cartão e, posteriormente, avisou a justiça. O que aconteceu com ele? Na primeira decisão do Tribunal Esportivo, 12 jogos de suspensão. No recurso, foi absolvido da acusação de manipulação e pagou uma multa de R$100 mil. E a Polícia Federal denunciou. E a Justiça Comum o tornou réu em junho de 2025. O processo ainda está em curso e no qual ele pode pegar até 2 anos. Bruno Henrique nega tudo e reafirma a inocência. Isso precisa ficar registrado porque o processo dele na Justiça Comum ainda não terminou. Então eu preciso deixar esse asterisco. Então repare na coincidência perfeita. O tipo de aposta que dá mais lucro para casa é o mesmo tipo de aposta que um jogador sozinho consegue entregar. E por isso que o crime mora ali. Só que nem a Cazé TV, nem o Bruno Henrique, nem a matemática explica a coisa toda. Eles são os que aparecem. Falta a pergunta que ninguém faz. De quem é esse dinheiro todo? Quem lá em cima montou esta máquina? Para chegar na raiz, a gente tem que voltar 4 anos e sair do campo de futebol. Copa de 2022. A FIFA tinha os direitos de transmissão digital para vender no Brasil. E quem estava em outro lado da mesa era uma empresa chamada Live Mode. A Live Mode é a dona da Cazé TV. Ela era, na época, a agência da FIFA por aqui. E aí aconteceu o negócio que explica tudo. A Globo abriu mão da exclusividade do stream e a Live Mode pagou o pacote digital da Copa por cerca de $3 milhões. 3, para você ter noção do tamanho da pichincha. A Globo pagava à FIFA por ano $90 milhões. 3 milhões contra 90 milhões, foi essa a diferença do preço que criou o império. Porque aquele pacote de quase de graça, ou seja, de graça na mão, e o Casemiro na tela, a Cazé TV explodiu. Virou o jeito de uma geração inteira assistir futebol. E de repente, o que era uma pechincha virou um negócio mais cobiçado do esporte brasileiro. E é aqui que você para de olhar para o Casemiro e começa a olhar para a estrutura. Porque o Casemiro hoje não é mais dono da Cazé TV. Em novembro de 2025, a holding comprou a parte dele. Ele virou sócio da holding. E essa holding, presta atenção, fica sediada nas Ilhas Caimã,
paraíso fiscal. Quem entrou como sócio em 2024 foi a XP. E aqui a coisa fica mais interessante porque a mesma XP administra fundos que são donos de 20% dos direitos de transmissão de 33 clubes de futebol brasileiro. Ou seja, a Live Mode está nos dois lados da mesa. Vende o direito de transmissão de um lado, compra de outro. E é um potencial conflito de interesses que a própria empresa nega. Mas que já faz alguns clubes pedirem para reabrir negociações. E para fechar o quadro, em maio de 2026, ninguém menos de que Cristiano Ronaldo virou o sócio braço internacional desta empresa. O primeiro jogador bilionário do mundo entrando no negócio para transmitir futebol. Agora, com toda essa grana entrando, o que acontece com os clubes? Eles ficam viciados. E não é a força de expressão, não. O Flamengo assinou com uma casa de apostas o maior patrocínio da história do clube. Apenas 268 milhões e meio de reais por temporada. Isso sozinho paga mais da metade da folha do futebol do clube. O São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, a mesma coisa. Em 2025, 18 dos 20 clubes da primeira divisão tinham uma casa de aposta estampada no peito. E não para na camisa não, a Bet dá nome ao Campeonato Brasileiro, dá nome à Copa do Brasil, dá nome à Série B e está em 70% das placas dos estádios. É só você reparar em volta das placas que você só vê Bet. E toda essa montanha de dinheiro, os 8 bilhões e 200 milhões, os 3 bilhões da Copa, precisa vir de algum lugar, precisa sair de algum bolso, e é a hora de olhar para este bolso. Esse dinheiro tem uma origem e ela não é nada confortável. Em agosto de 2024, o Banco Central do Brasil fez um levante a pedido de um senador. Em um único mês, 3 bilhões de reais saíram das mãos dos beneficiários do Bolsa Família e foram parar em casas de apostas via Pix. Deixa eu traduzir este número, porque bilhão é uma palavra que não cabe na nossa cabeça. Foram 5 bilhões de pessoas que receberam o Bolsa Família. 70% delas eram chefes de família que de fato recebem o benefício. E esses 3 bilhões representa 21% de tudo que o programa pagou no país inteiro naquele mês. De cada R$5 que o governo mandou para famílias que passam necessidade, mais ou menos 1 foi para aposta. O Ministério da Saúde estima que 1,5% dos brasileiros já sofrem de algum transtorno ligado ao jogo. A Organização Mundial de Saúde reconhece isso como doença desde 2018. Eu cheguei a perder próximo de R$300 mil no jogo. Eu comecei com valores pequenos, R$10, R$20, né, as primeiras apostas. E aí, progressivamente, aos poucos eu fui aumentando. Eu cheguei a fazer apostas de R$5 mil no dia. Um dia eu joguei uma faixa de uns 5 mil. No outro dia eu não trabalhasse sem um centavo no bolso, eu querendo comer um pão com manteiga. E o psiquiatra Hermano Tavares, que coordena o ambulatório de jogo patológico no Hospital das Clínicas lá da USP, resumiu a coisa numa frase que não sai da minha cabeça, abre aspas. É como se a gente tivesse instalado um cassino em cada bolso, fecha aspas. Um cassino em cada bolso, aberto 24 horas, sem porta, sem horário, sem ninguém para dizer que já deu. Cerca de 250 mil trabalhadores precisam de auto-excluir das plataformas por causa da saúde mental. E um psiquiatra mostrou que 86% de quem aposta está endividado. 64% com um nome sujo. Agora volta lá naquela frase do cassino. Acha que prejudicou? Não acho. Ele fecha
com a realidade clínica de milhares de famílias que assistem ao canal dele e estão afundando. Aí eu te devolvo a pergunta e quero de verdade a sua resposta aqui embaixo. Não, o Vini não roubou? Ou o Vini roubou? A outra, o que importa no dia em que você desconfiar de todo pênalti, de todo cartão e de todo resultado, o futebol ainda vai valer a pena? Escreva aí. Ou eles já ganharam este jogo também? Ou você não vai mais assistir a Copa como um entretenimento mais? Ou tudo que acontecer na Copa, um cartão, um apito do árbitro, qualquer coisa, isso é a casa de aposta, isso foi comprado. E a pergunta que eu deixo pro final para você: o futebol no Brasil acabou? Tchau, tchau, muito obrigado. Se inscreva no canal, nós não temos nem 1000 inscritos ainda. Eu conto com vocês para que possamos atingir essa meta ainda esse mês. Muito obrigado, tchau, tchau.